Meus irmãos e minhas irmãs, amigos e amigas, eu quero saudar a todos nessa sexta-feira com a paz do Senhor. Quero dar continuidade em nosso estudo de introdução à Bíblia Sagrada. Já falamos acerca dos 39 livros do Antigo Testamento e agora nós estamos estudando um pouco acerca dos livros do Novo Testamento. Hoje nós queremos falar acerca do Evangelho segundo Lucas, informações que nós vamos transmitir, que muito facilitarão a tua vida quando você for estudar este livro, este evangelho. Informações como, por exemplo, quem escreveu o livro, o propósito pelo qual foi escrito o livro, a data aproximada de quando foi escrito o livro, entre outras informações que vão muito te auxiliar, vão facilitar a tua compreensão, o teu entendimento quando você for estudar o livro, o Evangelho segundo Lucas. Amém? Antes de nós começarmos então aqui no assunto, eu quero pedir para você adentrar no meu canal no YouTube, certo? Valdecir de Almeida Oficial, se inscrever em meu canal, deixar o teu like, porque sempre quando você deixa o teu positivo, o YouTube entende que o vídeo é relevante e transmite, esse vídeo para outras pessoas. Ative o sininho para que você esteja sempre recebendo nossas notificações, vídeos, e compartilhe os nossos vídeos com seus amigos, familiares, colegas, pessoas que, como eu e você, amam estudar a palavra de Deus, se interessam por aprender acerca da palavra do Senhor nosso Deus. Amém? Então, sem mais delongas, vamos então ao estudo de hoje. Eu quero estar lendo meu material teológico, fazendo comentários para a nossa melhor compreensão, e tenho certeza que será de grande valia para todos nós. Evangelho segundo Lucas, propósito pelo qual foi escrito: apresentar um relato preciso da vida de Cristo, homem e Salvador perfeito, tá? Autor Lucas, um médico grego, um cristão gentil, ou seja, não judeu, Ele é o único autor gentil conhecido no Novo Testamento. Lucas era um companheiro e amigo íntimo de Paulo. Ele também escreveu Atos. Os dois livros estão em harmonia, ou seja, o Evangelho segundo Lucas e o livro de Atos dos Apóstolos. Destinatários do Evangelho: Teófilo, que significa, do grego, aquele que ama a Deus. E também os gentios e as pessoas em toda a parte, tá? Enquanto Mateus vai escrever sobretudo para judeus, Lucas vai escrever principalmente para os gentios, ou seja, os não judeus. Data de inscrição do livro: aproximadamente no ano 60 depois de Cristo. Versículos-chave, capítulo 19, versículos 9 e 10, que diz assim: E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem, Jesus se referindo a ele próprio, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Pessoas-chave no livro: Jesus, Isabel, Zacarias, João Batista, Maria, os discípulos, Herodes o Grande, Pilatos e Maria Madalena. Lugares-chave no livro: Belém, Galileia, Judeia e Jerusalém. Agora, características particulares do Evangelho segundo Lucas. Este é o mais completo dos evangelhos. O vocabulário e o estilo demonstram que o autor era letrado. Ele fez muitas referências a enfermidades e diagnósticos. Lucas enfatizou o relacionamento de Jesus com as pessoas, a oração, os milagres, registrou a participação dos anjos no episódio do nascimento do Messias e inspirados hinos de louvor. Deu um lugar proeminente às mulheres. A maior parte do texto em Lucas
tá? Do capítulo 9, versículo 51 até o capítulo 18, versículo 31, não é encontrada nos outros evangelhos. Agora o esboço. Basicamente, meus irmãos, o Evangelho segundo Lucas é dividido em 3 partes, 3 seções. São elas: do capítulo 1, versículo 1 até o capítulo 4 e versículo 13, a temática é o nascimento e a preparação de Jesus, o Salvador. A segunda parte vai do capítulo 4, versículo 14, até o capítulo 21 e versículo 38. E a temática é a mensagem e o ministério de Jesus, o Salvador. E os assuntos abordados aqui são o ministério de Jesus na Galileia, o ministério de Jesus a caminho de Jerusalém, o ministério de Jesus em Jerusalém. E a terceira e última parte, divisão, seção do Evangelho segundo Lucas, vai do capítulo 22, versículo 1, até o capítulo 24, versículo 53. E a temática é a morte e a ressurreição de Jesus, o Salvador. Amém? Meus irmãos, é interessante nós frisarmos que Lucas, o médico amado, ao contrário dos demais escritores, né, do Novo Testamento, tá? Em primeiro lugar, Lucas, ele não fora apóstolo de Jesus, tá? Ele não fora um discípulo de Jesus no sentido de ter conhecido pessoalmente Jesus quando Jesus esteve na Terra, certo? Mas ele então veio a se converter, né, posterior à caminhada de Jesus sobre a face da terra, sua morte e ressurreição, né? Assim como o apóstolo Paulo, por exemplo, Lucas veio se converter posteriormente, certo? Porém, Lucas, ele andou com alguns discípulos de Cristo, sobretudo o apóstolo Paulo. A Bíblia vai dizer que Lucas era uma espécie de médico particular de Paulo. Ele participou de viagens missionárias com Paulo, isso está registrado no livro de Atos dos Apóstolos, tá? O próprio apóstolo Paulo vai falar acerca de Lucas também em Colossenses capítulo 4 e versículo 14, tá? Lucas, ele foi o único escritor dentre os escritores do Novo Testamento, tá, que não era judeu, ele era um gentil, provavelmente de nacionalidade grega, certo? Lucas também tinha um aspecto peculiar sobre Lucas, né? Ele era um homem letrado, porém, quando nós falamos que Lucas era um homem letrado, afinal de contas ele era médico, ou seja, ele tinha ensino superior, certo? Mas isso não significa, ao contrário do que muitos entendem, ao contrário do que muitos inclusive pregam e ensinam, que os demais apóstolos, como Pedro, como João, entre outros, eram homens, né, ignorantes concernente à instrução acadêmica. Não, tá? Por exemplo, o apóstolo Pedro, certo? A Bíblia vai dizer que ele era um empresário, tá? Uma espécie de empresário, seja, né, por exemplo, um microempresário no ramo de pescaria. A Bíblia Sagrada vai dizer que João, certo, e Tiago, eles trabalhavam juntamente com o seu pai, certo? E eles tinham uma empresa de embarcações onde eles praticavam então a profissão de pescarias, ou seja, não eram pessoas como muitos costumam dizer, certo, que não eram alfabetizados, certo, que não tinham, como vou usar um termo chucro aqui, como diz o gaúcho, né, que não tinham aonde cair morto. Não, negativo, certo? Contextualizando, nós podemos compreender claramente nas Escrituras Sagradas que os apóstolos Pedro, João, Tiago, eles eram homens que possuíam aí basicamente o ensino médio, contextualizando nos dias de hoje, para nós entender melhor, eles teriam aí algo aproximado do ensino médio. Tanto isso é verdade que você vai ver os escritos de Pedro, né, primeira e segunda epístola de Pedro, e você vai ver que Pedro não era uma pessoa
que não era alfabetizado, assim como o apóstolo João escreveu o livro do Apocalipse, o Evangelho, as epístolas e assim por diante. O que acontece é que Lucas ele foi além, né, de um ensino fundamental, de um ensino médio. Lucas tinha ensino superior, assim como o apóstolo Paulo tinha ensino superior na teologia do Antigo Testamento, certo? Essa é a questão. E Lucas, sendo um homem da ciência, certo? Então você vê que ele é minucioso nos seus escritos, o Evangelho segundo Lucas e o livro de Atos dos Apóstolos. Você percebe que ele é bastante historiador, até porque, né, pelo fato dele ter ensino superior, ser um homem da ciência, então ele pôde, né, ele tinha uma maior capacidade de ser mais minucioso nos seus escritos, certo? De fazer um trabalho mais de pesquisa, investigativo. Tanto é que ele vai falar isso, né? A Teófilo, a quem ele escreve, Lucas capítulo 1, versículo 1 e versículo 2, olha o que ele diz. Tendo, pois, muitos empreendido pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra. Versículo 3. Pareceu-me, Lucas está falando para Teófilo, a quem ele está escrevendo, pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio. Versículo 4, para que conheças a certeza das coisas de que já estás informado. Em outras palavras, ele estava dizendo para Teófilo, ó Teófilo, você tem informações acerca de Cristo, de tudo que ele realizou, mas de forma sucinta, de forma básica. Porém, eu fiz uma pesquisa de forma detalhada, de forma minuciosa. Eu me informei acerca de tudo o que ocorreu na Judéia, na Galileia, na Judéia, em Jerusalém, acerca dos ensinamentos de Cristo, acerca da sua morte, da sua ressurreição. Eu me informei, eu pesquisei com aqueles que viveram, andaram com Cristo, ouviram a sua mensagem. Eu procurei pesquisar também minuciosamente em outros escritos. Ele estava dizendo mais ou menos isso. Provavelmente o Evangelho segundo Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito, então pode ter certeza que Lucas ele usou o Evangelho segundo Marcos como base, certo, para a sua inscrição. Então, um homem da ciência, e sendo um homem da ciência, ele pôde ter esta capacidade de fazer uma investigação, de fazer uma pesquisa minuciosa, certo, para então poder deitar em letras aquilo que os ensinamentos de Cristo, que Cristo ensinou, pregou, como Cristo viveu e assim por diante. Isso Lucas, o médico amado, escreveu no Evangelho segundo Lucas e no livro dos Atos dos Apóstolos. Amém, meus irmãos? É um evangelho dos 4 evangelhos, é um dos meus preferidos, justamente por ele ser minucioso, detalhista, certo? Eu me apego muito, né, nos detalhes, então é um dos evangelhos que mais me chama a atenção. Amém? Meus irmãos, a minha oração é que Deus vos abençoe, a vocês e aos seus familiares. E se Deus quiser, né, querendo Deus, nós estaremos ainda hoje ou amanhã fazendo o vídeo acerca do Evangelho segundo João, para finalizarmos aqui essa parte dos Evangelhos. Amém? Então, Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém.